Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos na nossa série A Fé que Funciona, um ensinamento em cima do livro de Tiago. Vamos orar para que Deus venha falar conosco através dessa mensagem. Ó poderoso Deus, obrigado, Senhor, por essa mensagem, por esse dia. Que o Senhor venha falar com cada um de nós, dando-nos discernimento. É o que nós pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Olha só, nós estamos na nossa série do livro de Tiago. Nós estamos falando da fé que funciona. Então em Tiago 1:19 em diante diz assim: lembre-se disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Ou seja, que nós estejamos prontos para ouvir. Mas cuidado, que às vezes você vai ouvir coisas que você não gosta e nós devemos ter cuidado. Cuidado com o que falar. Ou seja, saber mais ouvir do que falar. Porque ele diz mais: porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. A raiva não produz o que Deus aprova. Portanto, deixe todo costume imoral e toda má conduta. Aceite com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, ao qual pode salvá-los. Não se engane, não receba apenas ouvintes desta mensagem, mas coloque-a em prática. Ou seja, não seja só ouvinte do que eu estou falando. Eu estou falando para que você pratique ouvir mais e falar menos. Então pratique isso na nossa vida. É o que Tiago está dizendo, que nós viemos praticar. Porque aquele que ouve a mensagem não põe em prática é como uma pessoa que olha ao espelho e vê como é. Só olha e não faz nada. Dá uma boa olhada. Essa pessoa é aquela que chega diante do espelho e faz assim: dá uma boa olhada, dá uma boa olhada e depois vai embora. Logo esquece a sua aparência. Ela olha, vê como é que está. Deixa eu ver. Tá bom, não, tá bom. Logo sai e esquece as aparências. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examinar bem esta lei e não a esquecer, mas ponha ela em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Nós estamos falando, meu irmão, Tiago é o Novo Testamento. O que diz no livro de Deuteronômio? Se atentamente ouvir as vozes do Senhor, serão benditas todas as nações da terra. Se ouvir a voz, se ouvir a palavra de Deus. E Tiago está dizendo, eu vou repetir novamente para mim e você: se alguém examinar bem esta lei e não a esquecer, ou seja, guardar dentro do seu coração, mas se pôr na prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer, tudo o que ela fizer. Alguém está pensando que é religioso? Você pensa que é religioso? Se não tiver controle a língua, sua religião não vale nada. É o Tiago está dizendo. E ela está enganando a si mesma. Ou seja, se a pessoa não tem autocontrole da boca, da língua, ela se pensa que é religiosa, mas sai falando mal de todo mundo, não tem controle, não sabe frear. Ela não tem controle nem de si mesma. Porque para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta. Qual que é a religião pura e verdadeira para Deus? Ajudar os órfãos, as viúvas, nas ruas, nas suas aflições, e não se manchar com as coisas deste mundo. Ou seja, não se sujar com as coisas deste mundo. Porque como alguém que gastou toda a vida dizendo coisas ditas de forma errada, o conselho de Tiago faz nos lembrar de muitas palavras que nós não deveria ter falado, né? E com você também é assim? Às vezes tem expressado mal, falado muito. Tiago, ele vai instruir nós cristãos como ouvir, como falar, como expressar no momento de raiva. Como a gente vai ser puro, imaculados, a praticar a auto saudável e fim de evitar o auto engano. Olha, se nós permitirmos que a nossa vida, que a nossa raiva, ela venha nos controlar, não ouvimos verdadeiramente os outros e pecamos em nossa raiva. Provérbios vai dizer para nós, 15:11, também nos diz: a resposta branda
desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O objetivo de Deus não é que ganhemos em argumentos, jamais. É que nós ganhemos pessoas para o reino eterno, para o seu reino. Porque se nós estamos discutindo, para isso nós não vamos prestar atenção no que a pessoa está dizendo. Então este é o exemplo que ele dá. Então Tiago, ele deixa para nós um roteiro. Ele diz que aquilo que realmente cremos é mais claramente revelado pelo que vivemos, pelo que conversamos. Olha, quando nós estiver aqui feito muito mais de dito, feito, Judas, olha o que aconteceu com Judas. Judas, ele serviu como um exemplo doloroso, já que ele ajudou a liderar o ministério de Jesus, orando, cantando, enquanto roubava o dinheiro que eles ganhavam. Judas desviava o dinheiro ali. Então, como cristão, se dizemos que aceitamos a palavra de Deus, isso significa que também precisamos viver por ela, viver pela palavra, de outra forma, tornando-nos, senão nós vamos nos tornar pessoas hipócritas, apontando o cisto. A pessoa hipócrita é aquela que vai apontar o cisto pequenininho no olho do irmão, mas não vai ver a trave que está dentro dos seus olhos tampando. Ele consegue ver. Então a religião, essa pessoa assim, ela acaba sendo uma religião vã, porque essa pessoa ela tem capaz de enganar, desprezar a trave dos seus olhos. Olha, se apenas ouvimos e lemos a sua palavra, se nós só ouvir, só ler e não meditarmos nela, permitimos que ela não vai nos mudar. Por isso que o Senhor diz, olha, Josué, não se afaste do livro da lei dela, medite. Ele não mandou ler. Meditar é diferente de ler. Meditar, eu vou ler um versículo, eu vou entender, eu vou estudar para ter mais compreensão. Estudar é mais do que aprender. Se muitas pessoas, na maioria, precisam de mais conformidade, de acordo com o que elas já sabem. Elas acham que já sabem tudo. Então o Senhor está nos ensinando nesse dia a aprender a ouvir mais, praticar mais o saber ouvir, ter o controle da boca, saber controlar os desejos do nosso coração, saber frear a boca, porque do que adianta nós falar aí, brigar, criar intriga. Deus quer que nós levamos pessoas para o seu ministério, para o teu reino. Vamos orar. Obrigado, Senhor, mais uma vez, Senhor, por esta mensagem, por esse dia. Senhor, que o Senhor venha colocar em todos aqui o autocontrole, domínio próprio, direção da tua mensagem. Fale, ó Deus, com cada um de nós neste momento, Pai. Ó poderoso Deus, é o que nós pedimos neste momento. Pelo nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém.